Seja bem-vindo, boa tarde para você, sexta-feira santa, e a gente aqui ao vivo no feriado para trazer todas as informações da dupla Grenal, projetar a última rodada da fase classificatória do Gauchão. Tô com a bancada lotada aqui, olha só, dá uma olhada. Ribeiro Neto, Fabiano Baldasso, Oi, Carlos de la Rocha e Luiz Carlos Reck. Muito bem. Sempre conosco às sextas-feiras. Que beleza, hein? Tudo bem com você? Eu posso A notícia não faz feriado. Já dizia o jornalista que folgava em todos os feriados. Beleza. Fala, Eu Ribeiro. gostaria de, humildemente, nesse início de programa... Dá uma ajeitadinha aí na minha amarrotada, tudo certo. Pedir desculpas ao meu amigo Fabiano Baldasso, porque nos últimos dias eu exagerei um pouquinho, por razões que não vêm ao caso, entendeu? Então, como eu acho que eu sou uma pessoa de bem, Baldasso, me desculpe por eu ter saído da casinha e extrapolado um pouco, tá bom, Baldasso? Eu queria pedir desculpas ao Ribeiro Neto, acho que eu também extrapolei. Deixa eu te dar um beijo. Obrigado, Baldasso. É o espírito, né? Esse é o espírito. A Páscoa faz isso, né, gente? Com as pessoas. Hoje é sexta-feira da Paixão, amanhã é sábado de Aleluia. Você vai participando, já manda sua mensagem aqui, né? Pro Ribeiro, pro Baldasso, pro Rec, pro Cadu, pra mim, pro João Batista lá. @donosdabola_rs ou pelo Facebook na nossa fanpage. Também manda um e-mail pra gente, donosdabola@band.com.br. Viu só o que a Páscoa é capaz de fazer? João Batista Filho, boa tarde pra você. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Realmente tem que ser feriado de Páscoa mesmo para ter esse clima todo de amistoso aqui na Bandeirantes. Ô Chico Garcia, o negócio é o seguinte, o clima tá bom também no Internacional. Os jogadores estão de folga hoje, estão liberados, folga para todo mundo, tem rodada no final de semana, mas os atletas colorados estão de folga. Já o Grêmio é bem diferente a situação. Os atletas chegaram na madrugada, desembarcaram no aeroporto Salgado Filho, mas hoje às 4 da tarde tem treino no CT Luiz Carvalho. Boa, João. Daqui a pouco ele volta com interatividade e também com mais informações. A rivalidade Grenal vai estar bem presente nesse domingo de Páscoa, né, que é a última rodada do Gauchão, para definir quem vai ficar com o primeiro lugar na fase de classificação. E nessa disputa entre azuis e vermelhos, o Inter está em vantagem. Os compromissos da dupla Grenal no feriadão de Páscoa já estão definidos. O Inter recebe o Passo Fundo no Beira-Rio e o Grêmio enfrenta o São José no estádio Cristo Rei em São Leopoldo. Rodada que para colorados e gremistas não vale em termos de classificação. Os dois já estão garantidos nas oitavas de final. O que interessa a partir de agora é a liderança. Um Grenal especial. As partidas acontecem no mesmo horário. Ou seja, a cada minuto a situação da tabela pode mudar. O Inter é o líder com 31 pontos. O Grêmio está atrás com 29. Em caso de empate colorado e vitória gremista, o tricolor fica com o primeiro lugar. Isso porque a equipe de Felipão levaria vantagem no número de vitórias. Então, para deixar claro, se o Inter quiser terminar a primeira fase como líder, tem que vencer ou secar o rival. E o Grêmio, além de superar o São José, vai ter que torcer para os colorados não vencerem. Por outro lado, todos querem a liderança para ter a vantagem de decidir os mata-matas em casa. Mas não é bem assim. Os jogos eliminatórios também contam pontos para a decisão desse critério. Isso significa que não dá para bobear em nenhum momento. Com as equipes terminando nos 2 primeiros lugares, um Grenal só aconteceria na final do Gauchão. O que só reforça a tese de que Inter e Grêmio querem somar o maior número de pontos para decidir o campeonato em casa. A liderança do Gaúcho, que era um de nossos objetivos, tentar ficar na primeira posição para definir em casa. Eu sigo pensando que na hora das decisões que vão começar a semana que vem, Inter vai estar bem, vai estar pronto para ganhar, para continuar ganhando. A gente melhorou, tem boas condições, tem jogado bem, numa situação em que os jogadores estão mais confiantes, o grupo está melhor e isso faz com que a gente tenha boas atuações e possa pensar em atuações ainda melhores para o futuro. Mesmo com o início interessante das equipes do interior, a gente viu, né, mais uma vez a dupla Grenal sobrando, chegando na frente, mesmo o Grêmio claudicando no início, o Inter usando reservas, os dois que estão
Eu não cheguei a imaginar com convicção de que este ano o interior pudesse ganhar. Eu cheguei a pensar nisso. Mas eu não mudei minha opinião de que neste ano as equipes do interior do estado têm mais qualidade do que tiveram nos últimos anos. Mesmo com a dupla Grenal se recuperando e ponteando o campeonato. Eu vejo times melhores esse ano. Vem cá, vamos lá, vamos pegar algumas equipes. O Brasil de Pelotas tem um time que não tinha há bastante tempo. É um time competitivo. Tu pega o Cruzeiro. Mas aí que tá, eu vejo, o Brasil de Pelotas para mim foi uma decepção. Depois. O passeio que tomou dos reservas do Internacional é uma vergonha. Tinha que ter ganho do Internacional. Agora, não, mas que o time reserva do Internacional tem mais qualidade que o Brasil de Pelotas, por melhor que seja o time do Brasil. Mas na competição não estava se confirmando. O Brasil veio aqui e ganhou do Grêmio. Mas não estava se confirmando por uma surpresa. Por uma surpresa negativa por parte do Inter. Sim, mas claro, o time reserva do Internacional tem a obrigação de ganhar do Brasil, mas não era uma coisa que estava acontecendo com naturalidade. Eu esperava mais é do Novo Hamburgo, viu? Novo Hamburgo. Porque o time do Novo Hamburgo, querendo ou não, com o time cascudo e tal, jogadores que estiveram na linha de frente. O Novo Hamburgo contra o Inter e contra o Grêmio jogou muito bem, perdeu as duas, mas jogou bem. O Baldasso citou o Cruzeiro, esse time tem personalidade há 3 ou 4 anos, ele joga bem dentro e fora de casa. E esse ano não teve casa o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou em Gravataí, quer dizer, aquele chororô do Inter, do Grêmio, que às vezes tem que sair de casa. O Cruzeiro nunca tem casa. Sempre tem Mas, Chico, vamos combinar uma coisa. No dia em que não acontecer o que está acontecendo agora, de a dupla se acertar e pontear, aí que vai ter alguma coisa errada, né? O normal é que isso aconteça. É isso que tem que acontecer. E tu vê que em Santa Catarina é o contrário. Os times do interior estão melhores que os da capital. É que não tem a polarização que tem. É quase que matemático. Um time que gasta 8, 9 milhões de reais com uma folha de pagamento não pode estabelecer um enfrentamento contra quem gasta 300 mil reais de folha de pagamento. Mas também tem uma diferença entre o próprio Grêmio e Inter, né? Porque o Inter jogou boa parte do campeonato com reservas e ainda assim está na frente do Grêmio. Tem a última rodada para confirmar, né, o que vai acontecer. É que o grupo do Inter é melhor que o do Grêmio, né? O grupo do Inter é melhor que o do Grêmio. É fato. Mas já foi bem melhor. Né? O Grêmio foi. Hoje o Machado deu uma entrevista para o João Batista Filho na Bandeirantes, em que o Mamute, vejam só, é a reserva do Grêmio. Já vale 10 milhões, segundo ele. Nós passamos a conversar a partir de 10 milhões. Mas tu sabe que o Mamute tem uma situação que é a seleção, né? Exatamente. O ano passado, se não me engano, o Mamute chegou a ser considerado o melhor jogador do torneio de Toulon. Lembra o torneio? O torneio de Toulon já foi mais grife, né? Eu me lembro do Falcão ter jogado no torneio de Toulon. 72. Exatamente. Então, mas ainda é um showroom, vamos dizer assim, na Europa e tal. O pessoal é uma vitrine. É uma vitrine. Então, ele tem esse histórico. Isso aí como a gente é bom jogador. Deixa eu só aproveitar, né, que a gente até estava falando sobre a tabela do Gauchão, mas citamos o Mamute aí. O João Batista Filho tem informações sobre essa entrevista que ele fez com o Jorge Machado, lá o empresário do jogador. Sempre elegante, JB, né? E tá valorizado o Mamute, né, João? Tá sim, tá bastante valorizado, Chico. A questão é a seguinte, o Mamute aprendeu muito, segundo o Jorge Machado, com a sua experiência no futebol carioca, no Rio de Janeiro. Não como jogador, mas sim como pessoa. O fato de não receber salário, ter que se virar sozinho. E ele está muito bem cotado na Europa. Clubes da Itália e da França entram em contato a todo momento para saber sobre o jogador e o Machado tem mantido vários contatos com ele. Segundo o empresário, o Mamute hoje vale no mínimo 10 milhões de euros. Por menos, o Grêmio nem conversa. E fazendo um bom Campeonato Brasileiro, seguindo esta sequência, o Mamute pode ser avaliado em algo em torno de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros dá 50 milhões de reais aproximadamente. O Grêmio tem metade deste valor e o próprio Jorge Machado a outra metade. Eu gosto da história do Jorge Machado. Primeiro foi vender o Fábio Rockenbach quando não se falava em 14, 13 milhões de dólares. O Machado foi lá e salvou o Internacional na época. O Miranda precisando daquele dinheiro, precisando. Barcelona, né? Sabe que o Miranda e o Machado foram daqui até a Europa falando 2 ou 3 palavras, que o Miranda era de faca na bota. E tendo que lidar com o empresário e ia ter que ouvir insinuações e o Miranda todo puritano. Na volta voltaram tomando uísque. 14 milhões de euros. O João disse que a partir de 10 vale o Mamute, que menos de 10 o Grêmio não conversa. Se chegar a 10 o Grêmio vem. Se chegar a 8 vem. Chega a 8. Seisinho já vai. O Mamute é um jogador valorizado por conta também das suas características. Ele é um tipo de atacante raro. Ele é muito forte fisicamente. O futebol italiano e o inglês gostam muito. Exatamente. Ele é muito forte. Ele tem 3 características que fazem ele ser muito valorizado no mercado. Ele é da seleção brasileira de base, ele é jovem e ele é homem de frente.
pronto. São 3 características que fazem ser muito valorizado. Fora isso, ele é um homem de frente de qualidade e de muita força. Tem isso. Muita força. Ele tem muita força física. O Pato, sem falar, virou referência mundial como atacante. O Alexandre Pato. O Mamute tem outra vantagem, ele fala bem. Ele deu uma entrevista no meio de semana, perguntado se, como é, não vai entregar aí, por que você tem tanto sucesso jogando dessa maneira, você derruba o adversário não consegue derrubar, ele disse, eu não vou contar o segredo e tal. Ele brincou no meio da coletiva. Quando é que um jogador de futebol consegue articular para brincar? É muito o raro. Mamute não era assim. Aí, não era assim. Aí é que tá. Ele mudou. O que está acontecendo? Manda para o Rio de Janeiro que resolve tudo. Aconteceu com o Mamute o processo correto de maturação de um menino. Lembra o Tinga? Mesma coisa. Exato. O Mamute, as primeiras vezes que o Mamute apareceu, nós o achávamos um atacante tosco. O Mamute foi se aprimorando, foi ganhando confiança, foi indo para a seleção e sendo importante. Ele foi na última participação para a seleção. E hoje, o Mamute é um jogador, para mim, titular do Grêmio. Eu acho que ele deveria tirar o Brian Rodrigues da titularidade. Eu acho que arrumaram esse problema. Tem problema no ombro, o Brian. Mas agora, de uma hora para outra... Não vão dar um tempo para ele se recuperar totalmente. Exatamente. Dizer, quando estava quase curado, deram um tempo. Não, é que o Mamute cresceu. Claro. Porque o tempo era na última partida. E o Grêmio, a gente sabe que está se tentando, né, se estabilizar financeiramente. Quando vê um jogador com potencial de mercado assim, em que o Grêmio pode botar a jogar dentro de uma vitrine para vender ali na sequência, o Grêmio vai utilizar desse recurso. O Mamute pode ser jogador de área, pode ser jogador de lado. Ele entrou no jogo da Copa do Brasil para fazer a diagonal com velocidade. Ele faz pivô. Bom, fazer pivô com aquele corpanzil que ele tem é uma barbada, né? Tu para de costas, ninguém consegue te girar a bola. Ele tem 20 anos, gente. E o grande mérito do Filipão, colocou o Wallace no ano passado num Grenal. Colocou o Mamute esse ano num Grenal. Quer dizer, não tem medo de ser feliz. Colocou o Lincoln num Grenal. E apareceram todos bem. O que a gente discutia é que na época em que ele fez isso, o Grêmio carecia de algumas peças e os meninos foram alçados como solução naquele momento. E aí você corre o risco dele não dar resposta. O Grêmio teve agora sim. Teve um momento no Gauchão que o Grêmio jogava com 6 meninos no time. Aí não pode. Júnior, bola. O que está acontecendo agora? O Grêmio tem um esquema definido, um time formado, uma escalação titular formada. Eventualmente vão aparecendo o Mamute, que entrou num time organizado. Pô, o Mamute entrou num time que atrás dele tem o Luan, tem o Douglas e tem o Juliano. Bom, melhor, ajuda, né? Com certeza. Ajuda. Então os meninos estão entrando gradativamente como tem que entrar, sem toda a responsabilidade do mundo e num time formado. Só um time brasileiro conseguiu colocar 6 ou 7 numa atacada. Santos em 2002, por necessidade e porque tinha 2 extra-classes. Diferenciados. O Santos do Leão, que na verdade quem subiu os meninos foi o senhor Celso Juarez Rotti. E até falando nessa questão de financeira... Só para ficar bem claro. Até falando dessa questão financeira e voltando um pouco para o debate anterior sobre o Gauchão, é importante também para o Grêmio, no caso, já que a gente está falando do Mamute, da situação financeira do Grêmio, o Grêmio ter jogos em casa. É melhor. Teoricamente muito mais renda, muito mais dinheiro do que jogos fora. Mas essa rodada, ao mesmo tempo, ela não é o fim do mundo para decidir se os mata-matas vão ser em casa ou fora, né? Porque nas quartas de final, mesmo sendo um sistema mata-mata, continua contando pontos, né? Isso é importante. Então, por mais que se a situação de tabela continuar como está, o Inter termina na frente, o Grêmio em segundo, não quer dizer que daqui a pouco, nas quartas de final, o Inter pode passar empatando o jogo e se classificando nos pênaltis, e o Grêmio pode passar vencendo. Até porque a diferença é gostaria. Mas o regime financeiro agora, o adversário ganha um percentual, né? Sim. 40 por 60, acho. Não, mas muito mais quem... O Grêmio vai ganhar muito mais dinheiro jogando na arena do que... vai ganhar. O Grêmio não ganha nada. Enfim, vai ganhar... Bom, mas o Grêmio não vai ganhar menos jogando na arena do que jogando no Cristo Rei. Não, ganha menos. Se o Grêmio jogar no Cristo Rei, 40% da renda é do Grêmio.